TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Programa de saúde ao vivo é na terça. Programa de saúde gravado é no sábado, onde não tem como você participar. Você vai apenas assistir, contemplar o Amostra Grátis da Saúde, que é o programa, o único da região que é ao vivo e que conta com a sua participação direta, imediata, pelo nosso WhatsApp. E isso faz toda a diferença. Nessa terça-feira, de temperatura baixa em Divinópolis, ainda não estamos oficialmente no inverno brasileiro. Vamos entrar no inverno na próxima segunda-feira, dia 21. Mas já estamos sentindo as temperaturas um tanto quanto baixa. A proteção e os cuidados com a Covid-19 continuam. Hoje a notícia em Divinópolis é que o prefeito Cleidson Azevedo acabou sendo contaminado, foi testado positivo para a Covid-19. Já está afastado, já está despachando de casa e a gente torce pela sua recuperação. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez no estúdio da TV Candidez, ao vivo, eu recebo o experiente, o renomado médico urologista, doutor André Cunha Coelho da Rocha. Ele que é especialista na cirurgia robótica. Doutor André Cunha Coelho da Rocha, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui ao vivo no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde da TV Candidez. E já de antemão, nosso muito obrigado pela confiança, pela parceria aqui no estúdio em Divinópolis. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos ligados hoje aqui na TV Candidez, o programa Amostra Grátis da Saúde. É um prazer estar aqui presente hoje para conversar um pouquinho sobre a urologia, sobre os avanços da medicina, principalmente na área da urologia e da cirurgia robótica, que tem sido uma novidade nos últimos anos no mundo e no Brasil, né, trazendo benefícios para todos os nossos pacientes. Vai ser um prazer conversar com vocês aqui hoje. Eu já te trago aqui, inclusive, já o abraço do nosso diretor, o Mairinque Júnior, já agradecendo a sua presença, porque o doutor André Cunha Coelho da Rocha, ele é um médico de Belo Horizonte, que atende em Belo Horizonte, do Hospital Vila da Serra, e que veio a Divinópolis e vai estar conosco nos próximos meses, trazendo informações importantes ligadas à questão da urologia. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a questão da cirurgia robótica. Então, nosso abraço do Mairinque Júnior a você e já de antemão, já te agradecendo. Para que a gente possa começar esse nosso bate-papo de hoje, muita gente pode desconhecer o que é a cirurgia robótica. Você pode falar para a gente um pouquinho como é que é a história da cirurgia robótica? É uma história nova ou não tanto nova? Ô Samuel, a cirurgia robótica ela é relativamente nova, né? Mas ela já vem uma discussão antiga desde a década de 80, né? Onde começaram os primeiros estudos, os primeiros protocolos criados principalmente pelo Ministério de Defesa dos Estados Unidos, que tinham o objetivo de levar para áreas de guerra uma cirurgia remota, onde ele não precisaria disponibilizar as suas equipes médicas para fazerem cirurgias em áreas de alto risco, né? E assim podendo perder grande quantidade de profissionais, né? Então, a partir daí, começou-se a iniciar uma série de pesquisas, foram criados série de protótipos, né? Evoluindo passo a passo ao longo dos anos, muito investimento pelo governo americano, né? Quando nos anos 2000, uma empresa americana lançou o primeiro robô no mercado, né? A partir daí,
foram feitas uma série de mudanças, uma série de melhorias em relação a configurações, protocolos, melhorias no próprio software, né, que permitiram a evolução progressiva da plataforma para hoje a gente chegar na 4ª geração das plataformas robóticas que estão em atividade no Brasil e em todo o mundo. Como é que funciona a cirurgia robótica na prática? Ela é uma cirurgia mais demorada? Ela é uma cirurgia mais rápida? Como é que é a sua eficácia? Olha, não necessariamente ela é mais demorada, né? É necessário de toda uma equipe experiente e de toda uma equipe não só durante a cirurgia, mas uma equipe que vai fazer toda a assessoria do paciente a partir do momento que ele tem um diagnóstico de uma determinada situação que vai ser tratada por cirurgia robótica, como por exemplo o câncer de próstata, né? E a partir daí vai se desenvolvendo todo o protocolo até o dia da cirurgia do paciente, né? Como que funciona basicamente, né? O médico, o cirurgião, ele vai ficar localizado em um console, né? E nesse console ele vai ter acesso a todas as manetes, todos os joysticks, onde por aquela localização ele vai conseguir manipular todos os braços robóticos. Ou seja, não é o robô que opera sozinho, né? É o cirurgião que vai enviar todos os comandos para os braços robóticos, que vão ser posicionados, vinculados ao paciente por meio de pinças, e assim esses movimentos eles vão ser traduzidos para o interior da região onde a gente está operando, promovendo movimentos mais finos, movimentos mais delicados, movimentos mais precisos, minimizando complicações e aumentando a assertividade daqueles movimentos. E eu vou pedir aí à nossa equipe que está ao vivo, toda a produção, toda a nossa equipe técnica, hoje com o diretor Túlio, para que coloque para a gente aí as 3 fotos, para que o público possa ter uma ideia. E o doutor André comenta para a gente que imagem é essa, por gentileza, doutor André Cunha Coelho da Rocha. Essa imagem é o que a gente chama do carrinho do paciente, né? Essa imagem, esse é o robô propriamente dito que vem na imagem do paciente. Essa parte é a parte que é acoplada ao paciente, né? Então a gente tem 2 equipes, né? Uma equipe que fica localizada ao lado do paciente e o cirurgião que vai estar no console, né? Antes da cirurgia começar, eu estou junto com a equipe para a gente fazendo as incisões, por exemplo, no abdômen do paciente, para fazer um acesso para posicionamento das pinças. E as pinças elas são acopladas a esse carrinho, e assim que esse carrinho estiver acoplado, todas as pinças estiverem acopladas aos braços robóticos, é a partir daí que eu me desloco para o console para poder iniciar a cirurgia, para poder transmitir os movimentos para esses braços. Nós temos uma segunda imagem, por gentileza, nossa equipe que está ao vivo nessa terça-feira, hoje é dia 15 de junho, programa Amostra Grátis da Saúde. Esse aí é o console, é aí que o cirurgião vai ficar localizado durante toda a cirurgia. Vocês veem que tem um visor, né, onde eu vou colocar a minha face e eu vou ter uma visão em 3 dimensões de todo o campo operatório, né? Eu tenho os pedais que estão em azul e amarelo, e esses pedais eles vão me permitir transmitir energia para as pinças robóticas, ou seja, corte, coagulação, algum vasinho que começa a sangrar, eu vou lá e coagulo, algum movimento de corte, eu vou apertar um determinado pedal para poder fazer uma transmissão de energia que vai promover o corte de uma estrutura, né? Então, a partir daí também tem a posição dos braços que vocês estão vendo ali, onde eu vou colocar as minhas mãos e vou movimentar o joystick que vai transmitir o movimento para todos os braços robóticos que já estão acoplados ao paciente. Muito bem, nós temos mais uma terceira imagem ainda neste primeiro bloco. Exatamente, essa é a visão que eu tenho antes de começar a cirurgia, ou seja, aí vocês estão vendo os visores, né, onde eu vou colocar os meus olhos, né, e ali embaixo vocês estão vendo uma parte dos joysticks onde eu vou acoplar as minhas mãos. E eu vou poder, a partir daí, realizar todos os movimentos que forem necessários para promover os movimentos do robô. E eu tenho um outro pedal à esquerda, que vocês estão vendo em preto do lado esquerdo, ali no fundo, está pequeno, mas é ali que eu vou controlar onde que eu vou posicionar a minha câmera, onde que eu vou ajustar o foco da minha câmera. Então eu tenho o controle completo de todo o meu campo operatório. Onde que eu vou posicionar os braços,
quais braços eu vou selecionar durante a cirurgia, qual pinça que eu vou utilizar durante a cirurgia, qual energia que eu vou transmitir para aquele determinado tecido, qual força que eu vou exercer naquele tecido, ou seja, se eu vou fazer uma sutura, se eu vou coagular um pequeno vaso, se eu vou me aproximar da estrutura que eu estou operando, se eu vou recuar, se eu vou olhar uma pinça que o meu auxiliar está trocando. Então eu tenho um controle completo de todos os movimentos. E a partir do momento que eu preciso parar a cirurgia por alguma situação, a partir do momento que eu solto as minhas mãos, o robô ele para completamente. Então nenhum movimento é feito sem o comando do cirurgião. O robô não opera sozinho. Por isso que precisa ter uma formação, uma dedicação para esse tipo de tecnologia, porque é um processo que precisa ser estudado por muito tempo para poder você conseguir delinear um processo cirúrgico com sucesso. Muito bem. A nossa equipe está me avisando aqui agora que nós temos uma pergunta que está chegando agora aqui pelo nosso WhatsApp. Eu quero aproveitar e dizer que você pode participar ao vivo conosco, que é o 99932-6228. Nós temos uma pergunta, não é isso, Túlio? E ele coloca para a gente, por gentileza. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que assistem o programa Amostra Grátis. E boa noite pelo entrevistado de hoje, que é um médico urologista. Gostaria de perguntar para o doutor qual que é o maior benefício da cirurgia robótica, já que é uma grande evolução da medicina, não é isso? Boa noite, muito obrigado. Um abraço aí para o Manuel, corretor, sempre participando aqui do programa Amostra Grátis da Saúde. Doutor André Cunha Coelho da Rocha, referência na cirurgia robótica na parte da urologia, responde para você e para todos que nos acompanham ao vivo. O senhor Manuel, é um prazer falar com o senhor. Os benefícios eles são inúmeros, né? A gente divide esses benefícios em duas classes, basicamente, que são os benefícios tanto para o paciente, né, que é o que o paciente busca quando ele chega no consultório falando, doutor, eu queria saber mais sobre a cirurgia robótica, eu queria saber se a minha situação ela é passível de ser realizada pela cirurgia robótica. Então, qual que vai ser os benefícios exclusivos para o paciente? Primeiro, é uma recuperação muito mais rápida, né? Antigamente, a gente fazia cirurgia de próstata aberta, o paciente ficava 7 até 10 dias internado no hospital, né? Hoje em dia, a média de internação é em torno de 48 horas. Né? O índice de sangramento do campo operatório ele é muito menor, né? Porque a gente tem uma visão de vasos sanguíneos milimétricos, então a gente pode ir lá e coagular, a gente avalia esses vasos com maior precisão. Né? Em relação à dor pós-operatória, como a tensão das pinças no abdômen do paciente ela é estabilizada pelo robô, ou seja, não vai ter um momento que eu vou fazer uma força a mais ou a menos na pele do paciente, como, por exemplo, a gente fazia na cirurgia aberta, que ficava um auxiliar afastando, né? Quem já fez uma cirurgia aberta de próstata sabe o que eu estou falando, quem já fez uma cirurgia robótica também sabe do que eu estou falando. Então, a dor pós-operatória é muito menor, né? A necessidade de analgésicos no pós-operatório é muito menor, né? E, obviamente, o índice de complicações cirúrgicas, quando a gente fala, por exemplo, da cirurgia do câncer de próstata, né, que é o maior medo do homem, né? Hoje em dia, quando a gente dá um diagnóstico de câncer de próstata para o homem, ele já pensa, eu vou ficar impotente, eu vou ter aquela incontinência urinária. Então, isso, não que a cirurgia robótica zerou isso, a gente tem que falar com bastante assertividade. Com a evolução da robótica, a gente conseguiu minimizar em muito essas complicações. Por quê? Quando a gente fala em impotência sexual, ela está diretamente relacionada aos nervos, né? Então, quando a classificação, o grau da lesão do paciente, o grau daquele tumor, nos permite fazer uma preservação dos nervos, com a robótica, a gente consegue ali, paulatinamente, bem delicadamente, ir afastando e descolando o nervo que fica acolado na próstata, né? Em relação à incontinência urinária, a mesma coisa. A emenda que a gente faz da uretra na bexiga, ela é uma emenda muito mais aprimorada, né? Então, isso é uma série de benefícios que traz para o paciente. E também o benefício para a equipe cirúrgica, né? Por exemplo, antigamente a gente fazia cirurgia aberta, né? A gente ficava 2, 3 horas em pé do lado do paciente, né? Numa situação pouco ergonômica.
Isso trazia incômodo para a equipe. Depois que a cirurgia já se delonga, a gente vê que a gente tem um pouco de cansaço, vamos dizer assim, né? E em relação também à visão, o robô ele traz uma visão tridimensional, aumenta a visão do campo operatório em 10 vezes, os movimentos da mão eles são muito ampliados, ou seja, são movimentos que muitas vezes a mão humana a gente não consegue fazer de uma maneira tão assertiva e o robô ele ajuda a gente muito nisso. E também o fato da gente operar sentado, né, com console confortável, isso é uma série de benefícios. Bacana, para você que está ligando à TV Candidez, agora nós estamos ao vivo nessa terça-feira, como sempre é toda a programação da TV Candidez, do Amostra Grátis da Saúde. Com muito prazer, nós estamos recebendo hoje o doutor André Cunha Coelho da Rocha. Ele é médico, urologista, especialista em cirurgia robótica do Hospital Vila da Serra. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes sobre isso. Nós vamos para o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar mandando a sua pergunta. Daqui a pouco a gente está de volta. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. VET possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro, Divinópolis. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira, eu quero dizer para você que a Megscan está de portas abertas para te receber, com horário estendido até às 10 da noite, isto de segunda a sexta-feira.
No sábado, a Megscan atende até 1 da tarde. É um horário todo especial para quem precisa de fazer algum tipo de exame e não tem como sair. Fica, às vezes, um pouco incomodado, desconfortável, né? Chegar e pedir para o patrão, para o chefe sair e ir mais cedo. Megscan, um dado momento da vida, quando você precisar de uma ressonância magnética, você vai lembrar do nome que mais te inspira confiança, e esse nome é Megscan. Deixa eu dizer para você que na próxima terça-feira nós teremos aqui a presença de um outro André, mas é o Dr. André Moraes. Ele é médico cirurgião plástico, vai estar de volta conosco na próxima terça-feira, trazendo informações importantíssimas de temas ligados à cirurgia plástica. O meu abraço carinhoso para o Dr. André Moraes, filho do casal simpaticíssimo Edson Souza e a Jacira. Muito obrigado aí, o André. Esteve conosco no mês passado, foi uma entrevista com uma repercussão muito positiva. E na próxima terça-feira ele vai estar de volta conosco. Hoje nós estamos recebendo com muito prazer Dr. André Cunha Coelho da Rocha. Dr. André, neste segundo bloco eu gosto sempre de explorar um pouco mais a vida desse nosso entrevistado. É a primeira vez que você está vindo aqui conosco hoje, você vai estar de volta nos meses seguintes. Todo mês nós vamos ter o Dr. André aqui sempre com bom tema e sempre com bom assunto. Qual que é a história de vida do André Coelho da Rocha rumo à medicina? Você nasceu em qual cidade? Eu sou de Belo Horizonte, nascido e criado em Belo Horizonte. Atuando hoje também em Belo Horizonte? Atuando lá em Belo Horizonte hoje, né? Eu nunca tive, assim, um direcionamento, assim, para a medicina, vamos dizer assim, né? Eu, quando pequeno, minha avó, até mandar um beijo para ela, deve estar assistindo, ela sempre falava, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, médico, queria ser médico. Mas isso desde pequeno, desde 5, 6 anos de idade eu já falava, né? Já tenho história na família de grandes médicos, né? Meu bisavô era o Dr. Levi Coelho da Rocha, que é do início do século, né? Enfim, trabalhou até na Guerra de Canudos, né? No início do século, né? E meu avô, né? Dr. Levi Coelho da Rocha Filho, cirurgião geral, antigo, né, provedor da Santa Casa de Belo Horizonte, né, já trabalhou em todos os grandes serviços de Belo Horizonte, né, então já tem um histórico grande, né, na época que o cirurgião ele não tinha especialidade, né, ele fazia a cirurgia geral, fazia a cirurgia intestinal, fazia cirurgia urológica, cirurgia ginecológica, né, então acho que vem muito dessa raiz, né, de cirurgiões da família, né? E meu outro tio também, o Dr. Levi Coelho da Rocha Neto, aí já direcionou para a área da endocrinologia, né? Que faleceu recentemente, eu estou sempre com ele, meu avô e meu tio sempre no coração, né? Sempre pensando neles, tirando força todo dia, né? Nesse legado que eles me deixaram, que é sempre muito importante, né? Bom, você formou em Belo Horizonte? Como é que foi a sua história? Eu sou formado pela Faculdade de Medicina de Barbacena em 2008. Né? Logo depois, eu voltei a Belo Horizonte, depois do internato. Né? O internato é o último ano da faculdade. E eu já tinha ideia que eu queria mexer com a área cirúrgica. Né? Eu nunca fui muito de um perfil clínico, muito de consultório. Eu sempre fui um perfil muito dinâmico. Né? Então, eu sempre gostei de atender, ir para o hospital, operar, então estar em vários locais, fazendo cirurgias diferentes, análises diferentes, discutindo com equipes diferentes. Né? Isso que a área cirúrgica, eu acho que traz para a gente. Né? Nunca nada é muito parametrizado. Né? Durante uma cirurgia tem uma série de variáveis que você precisa estar bem preparado para lidar com elas. Né? E durante a época da cirurgia, né, eu fiz tanto a cirurgia geral quanto a urologia, que são 2 residências no Hospital Felício Roxo, onde eu tenho todas as minhas raízes, né, da área cirúrgica. Né. Eu lembro, na época da cirurgia geral, que são 2 anos de especialização, a sala da urologia era sempre do lado. Né. Então, sempre nos meus intervalos, eu estava lá com a turma da urologia, perguntando, olhando, muitas vezes entrando em cirurgia, e acabei vivendo esse mundo da urologia durante a minha formação, e peguei amor pela urologia, e depois foi atuar e especializar cada vez mais. Bom, mas para você se gabaritar, né, para você estar qualificado para fazer uma cirurgia robótica, você teve que percorrer também um outro caminho e fora do Brasil. Você pode falar dessa sua experiência que você teve na França, de quanto tempo foi? E como é que foi essa experiência de
quase 2 anos, praticamente 2 anos, na França, muito mergulhado na questão da cirurgia robótica? Eu sempre falo, né, que para a gente poder evoluir, a gente crescer como profissional, como pessoa, independente da profissão, sendo médico ou qualquer outra profissão que seja, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? Eu acho que o fato de, muitas vezes, estar sempre naquela linha estável, isso muitas vezes pode te dar uma estabilidade na sua rotina, né? Mas a gente precisa sempre de evoluir, né? E eu nunca gostei de sempre estar na minha zona de conforto, né? Então, logo depois que eu acabei a residência de urologia, né, eu conheci pessoas incríveis, né, com as quais eu trabalho até hoje, né, que já tinham feito especialização fora, principalmente na França, né, e eu comecei a estudar francês, comecei a procurar saber um pouquinho mais, né, e aí quando a plataforma robótica chegou lá no Vila da Serra, que foi a primeira plataforma robótica do estado de Minas Gerais, eu já estava praticamente direcionado, né? Então, no nosso serviço já tinha chegado a robótica e aí, com todos os canais que eu já tinha, todas as pessoas que eu tinha conhecido, eu me organizei minha vida toda para poder ficar esses 2 anos na França, né? Onde fiquei nos 2 maiores centros de formação em cirurgia robótica da Europa, né? Que é em Paris, no Hospital Raymond d'Or, né? Que é o antigo serviço do professor Abu e hoje chefiado pelo Dr. Alex Delataille, e depois em Bordeaux, no serviço do professor Richard Gaston e professor Piechot, né? Então foram 2 anos assim de imersão completa, tanto numa nova cultura, numa nova língua, quanto também no dia a dia, o dia inteiro, de segunda a segunda, operando, aprendendo, auxiliando, estudando, produzindo conteúdo científico. Então foi uma experiência assim muito importante e eu pude levar minha família comigo também. É isso que eu te perguntar, você não foi sozinho? Não, se fosse para ir sozinho eu não ia. E a sua mulher, como é que ela se adaptou? Olha, a início da adaptação foi um pouquinho difícil para todos, né? Porque eu fui com o meu filho com 3 anos que ele tinha na época, né? Então não falava nada de francês, né? Então a minha esposa ela trabalha com moda, né? Então até na França ele é um local extremamente proveitoso, né? Para quem mexe com moda, né? Mas o início foi uma experiência difícil, né? Adaptação, mas depois que passou os primeiros meses aí já começou a fluir no automático, a gente já se adaptou à língua, à cultura, aos modos, né? E a gente, na volta, a gente trouxe muito também de alguns hábitos que a gente tem até hoje na nossa rotina, né? Eu acho que o mais difícil foi a readaptação do que a adaptação. E eu seria indelicado te perguntar se você pode citar algum desses hábitos aí que você trouxe de positivo e que você preserva até hoje, você e sua família? Sim, principalmente momentos em família. Eu acho que o francês ele tem uma coisa muito interessante, que ele tem um momento da semana, por exemplo, a quarta-feira eles não têm aula na escola, então é o dia da família estar junto, né? Então a gente sempre tenta, na nossa rotina, estar o mais junto possível, ter momentos só com a família, né? A questão da alimentação também, que a gente começou a estudar mais sobre os alimentos que a gente consome, né? Porque hoje em dia a gente vai ler um rótulo do alimento, é muito industrializado, né? E lá tem muito orgânico, né? Então... E você ficou de que ano a que ano na França? Eu fui no início de 2019 e voltei no finzinho de 2020. Que bacana. Você acredita, então, que essa sua imersão, essa qualificação que você fez foi de fundamental e foi uma virada na chave da urologia para você? É fundamental, porque o que a gente chama essa especialização, o que a gente chama de fellowship, né? É como se você se tornasse amigo de um serviço, né? Então não vai ser um curso que você vai fazer, né? É um processo de aprendizado, ou seja, foi lá que eu tive o primeiro contato ativo com a robótica, né? Porque quando a robótica começou aqui eu já estava me preparando para ir, né? Então eu tive um contato direto, diário, eu aprendi o que é o robô, eu preparava toda a parte da robótica, eu fui para o abdômen do paciente, então eu aprendi onde que fazia a posição de cada pinça para cada tipo de cirurgia, cirurgia de próstata, cirurgia de rim, cirurgia de bexiga, cirurgia de incontinência urinária, bexiga caída, enfim, tem uma série de aplicações que a robótica pode ser utilizada. E aí a gente vai progredindo, a gente começa a fazer uma parte da cirurgia, sobre auxílio do cirurgião, depois a gente começa a fazer a cirurgia completa. Então, assim, a gente passa por todas as etapas durante um longo período,
né? E esses 2 anos são fundamentais, porque eu conheci os 2 maiores serviços da França, então eu acho que isso realmente é uma especialização. Bom, nós estamos contando aqui um pouquinho da história de vida do Dr. André Cunha Coelho da Rocha, que é referência em Belo Horizonte, Hospital Vila da Serra, onde ela opera. Você opera só na Vila da Serra, correto? A robótica, sim. A questão da robótica, né? Sim. Que, aliás, você já adiantou que foi o primeiro estabelecimento a receber o robô em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte foi o primeiro, porque a robótica em Belo Horizonte ela é em Minas Gerais. Deve ter sido o estado todo, né? Porque ela é vinculada pela Fundação Lucas Machado, que é vinculada à Faculdade de Ciências Médicas. Então, ela que faz a gestão de todas as plataformas que a gente tem. Falando em Vila da Serra, vamos mandar um alô para o doutor José Távora, falei correto? Um abraço para toda a equipe lá do Vila da Serra, chefiada pelo Dr. José Távora, que se tornou um grande amigo, me ajudou muito nesse processo de certificação na França, né? Na verdade, assim, eu sou o primeiro urologista a obter a certificação em cirurgia robótica na França, que foi no maior centro de robótica do mundo, o primeiro e o maior centro, que é lá em Estrasburgo, né? Então, nunca um cirurgião brasileiro urologista tinha feito essa certificação lá em Estrasburgo, né, que é o primeiro e o maior centro de formação em robótica do mundo. Então, eu tive que mobilizar uma equipe muito grande, né, mandar um abraço também para a Gisele, que é a nossa coordenadora, né, e todo mundo que teve, a Larissa também, todo mundo que me ajudou nesse processo todo aí de certificação, para uma coisa nova, né? Ninguém tinha feito isso fora do Brasil, na França, basicamente, né? Doutor André, nós temos aqui 3 vídeos, a nossa equipe está me avisando que nós temos que encerrar esse bloco, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar já até 10 horas com muitas perguntas dos telespectadores. Eu vou pedir aí ao Túlio, nosso diretor, que coloca aí esse primeiro vídeo e depois os outros 2, por gentileza. Doutor André Cunha Coelho da Rocha, médico urologista e especialista em cirurgia robótica, ao vivo, vai comentar para a gente, por gentileza. Esse é um vídeo fantástico, né, que eu gosto de mostrar para os pacientes no consultório, da assertividade e da precisão da cirurgia robótica. Então, nesse momento, né, se a gente for adaptar para a cirurgia real, né, essa aí é uma uva, né? Então, é como se a gente estivesse suturando a pele de uma uva na própria uva, né? Então, se fosse uma próstata, eu estaria no console, a uva seria a próstata e eu no console estaria mobilizando esses 2 braços que são duas pinças de sutura, né? 2 porta-agulhas, né? Então, para a gente analisar, a gente tem esse fio, que é um fio extremamente fino, né? Um pouquinho mais grosso do que um fio de cabelo, né? E eu estou pegando na agulha sem a mínima tensão, sem rasgar o fio, e eu estou fazendo uma sutura extremamente precisa e delicada. Aquilo é uma uva? Isso é uma uva, né? Então, eu estou passando a agulha ali dentro da uva, fazendo o nó, fazendo a sutura e apertando o fio. Olha a precisão que a gente consegue apertar esse fio no fim. Agora, imagina se a gente está na próstata, mexendo no nervo da próstata, então fazendo uma emenda da uretra na bexiga. Olha a precisão que a gente pode ter. E é isso aí que nos permite trazer assertividade. E isso aí dentro de uma garrafa, para vocês analisarem. Então, isso com a garrafa é como se fosse a parte pélvica do paciente, né? Numa cirurgia de próstata, a gente com essas pinças e, obviamente, numa visão tridimensional, 10 vezes ampliada, em movimentos de altíssima amplitude. Então, isso é um benefício muito grande. Você também nos enviou 2 vídeos curtos e objetivos, o Túlio vai colocar agora para a gente os 2 seguidos, e você comenta agora, porque eles são bem curtinhos, é de uma situação real sua. É isso aí, quando eu estava lá na França, né, eu pedi para o auxiliar filmar para a gente, né, isso é a auxiliar movimentando os braços, né, só para mostrar melhor, então as pinças estão acopladas ao paciente, tá vendo? E os braços robóticos acoplados à pinça, né? E aí sou eu no console, fazendo toda a mobilização desses braços. Essa cirurgia já tinha começado, né? Então, estou com a cabeça no console, os braços movimentando os joysticks, né? E o meu pé lá estabelecendo a localização da câmera e a energia que eu quero utilizar. Muita gente mandando pergunta, eu vou fazer todas as perguntas aqui. Olá, Samuel, boa noite. Mandando um abraço aqui para o Mozart da Unimed, está te mandando aqui um abraço, o Mozart do marketing da Unimed aqui da Divinópolis. Ô Mozart, sempre participando ao vivo, isso é fundamental. Como a cirurgia robótica é recente, seu custo deve ser um pouco maior que o tradicional, quais são os benefícios dessa tecnologia? Obrigado, Mozart.
Dr. André Cunha Coelho da Rocha vai responder para você. Ô Mozart, é um prazer falar com você. Olha, os benefícios eles são inúmeros, né? Igual eu tinha falado agora há pouco, né? A questão da visão, da ergonomia do cirurgião, do fato de minimizar complicações, né? Tanto de sangramento quanto dor, de recuperação. O paciente ele volta mais rápido às atividades dele, né? Toda a ergonomia da equipe, né? Então, são uma série de benefícios, né? Em relação a custos, hoje em dia, o custo ele é um pouco elevado, sim. Por quê? A cirurgia robótica, essa plataforma, ela ainda não está regularizada na ANS, ou seja, a atividade suplementar, ou seja, os convênios, eles não são obrigados a pagar por essa tecnologia, apesar de todos os estudos mostrarem os reais benefícios da robótica, né? Ela já é uma realidade. Antes ela era o futuro e agora ela é a realidade, né? Então, assim, se a gente for avaliar em relação a custos, é um custo um pouco elevado, né? Mas alguns convênios eles já estão começando, por exemplo, a cobrir os custos da internação, aos custos por exemplo, do custo anestésico, né? E muitas vezes aí o paciente ele vai precisar arcar com os custos das pinças robóticas, né? Mas isso vai variar de cirurgia para cirurgia, quais pinças que a gente vai utilizar, então é isso que vai variar, sabe? Mas a tendência é isso diminuir pouco a pouco e quem sabe no futuro a robótica ela seja incluída no rol da ANS, para aí poder ter uma cobertura de 100%. Né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Wilton Borba. Wilton, um grande abraço para você, figura bastante conhecida aqui em Divinópolis, foi secretário municipal aí de várias gestões. Um grande abraço para você. Ele quer saber quando é que vai chegar esse benefício aqui definitivamente em nossa cidade. É claro que você é um médico de Belo Horizonte, né? Isso aí depende, né? Porque a instalação de um programa de robótica, ele depende de uma série de situações, né? Não é só simplesmente comprar o robô. Né? A gente precisa de uma equipe muito grande, que a gente chama de tanto do processo de gestão, de análise de custos, né? Da própria demanda, né? Precisa de uma equipe de concierge que vai fazer toda a logística para o paciente, né? O paciente não é o paciente que vai atrás da guia, atrás da internação, atrás da marcação, né? Tem uma equipe que vai fazer toda essa gestão, né? Mas para a instalação de um programa de cirurgia robótica é um processo relativamente longo, demorado, né? E que precisa ser avaliado muito o custo-benefício e as principais indicações para a localidade onde ela vai ser instalada. Muito bem, nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar ao vivo. Você pode continuar mandando a sua pergunta. Com muito prazer, nós estamos recebendo hoje o médico urologista Dr. André Cunha Coelho da Rocha, especialista em cirurgia robótica. Daqui a pouco a gente está de volta. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. VET possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro, Divinópolis. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho,
porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100.000 sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, não posso perder tempo, são muitas as perguntas. É claro que a gente vai explorar um pouco mais desse tema e do Dr. André Cunha Coelho da Rocha na próxima mesa ao vivo aqui. Mas eu quero dar um recado importante para você da Gerdau Divinópolis. Você que não conhece, é claro, durante a pandemia nós não estamos podendo visitar museus, mas quando tudo isso passar, vale a pena você conhecer o MM, Museu Minas Metal, que fica na Praça da Liberdade, no Circuito Cultural. Não sei se o doutor André aqui sabe, mas quem mora aqui no interior gosta muito de ir a Belo Horizonte, principalmente para conhecer aquela parte da Praça da Liberdade e aqueles museus que são encantadores. O nosso abraço para toda a equipe da Gerdau, obrigado pelo apoio cultural, que também preserva não só a parte, evidentemente, dos negócios, mas também a parte cultural, e que esse museu vale a pena ser acompanhado numa visita virtual pelo site. Obrigado aí ao Túlio. Dr. André Coelho da Rocha é o nosso entrevistado de hoje, ele é médico urologista especialista em cirurgia robótica do Hospital Vila da Serra, que é uma referência. Um abraço a todos da diretoria. Falando em hospital, quem está te mandando aqui um grande abraço, mandou aqui agora, parabenizando pela entrevista, é o Moisés Magalhães, que você vai ficar conhecendo, que é o administrador hospitalar do Hospital São Judas. Moisés, obrigado pelas suas palavras, viu, meu amigo? Muito obrigado aí pela sua participação. O doutor João Bosco Viegas, também do Hospital São Judas Tadeu, está te mandando um abraço aí. Você já conhece ele já há bastante tempo também, já, né? A gente já se falou já algumas vezes. Muito bem. Você tem números da cirurgia robótica no mundo e no Brasil? De quantas foram feitas e como é que você avalia esses números? Olha, primeiramente, um abraço a todos que estão assistindo, é um prazer estar aqui hoje. Olha, os números vêm aumentando em maneira substancial, né? Se a gente for avaliar, considerar todas as cirurgias robóticas que já foram feitas no mundo, né? Os programas, eles começaram em 2000, né? Principalmente nos Estados Unidos e Europa. No Brasil, a gente tem em torno de 10 anos do programa, né? Se a gente for avaliar em termos gerais, né, já são mais de 8 milhões de cirurgias robóticas realizadas em todo o mundo, né? No Brasil, em torno de 45 mil, né, um programa um pouco mais novo, né? Se a gente for avaliar, por exemplo, em relação aos programas, né, da própria Feluma, né, no estado de Minas Gerais, que é Belo Horizonte e Uberlândia, a gente já passa de 2.000, 2.300 cirurgias, né? Lá no nosso serviço do Hospital Vila da Serra, a gente está próximo de 800 cirurgias já. Então, assim, e isso vai evoluindo, né? Cada vez mais novos cirurgiões vão se certificando, né? Os pacientes também vão tendo acesso a maior número de informações, mais conhecimentos, entendendo realmente os reais benefícios, né? Não é somente uma tecnologia nova que serviu, que chegou e com um custo determinado, né? Ou seja, é uma mudança completa de paradigma, né? Uma mudança completa de padrão de tratamento cirúrgico, né? E isso vem evoluindo, a tendência é evoluir cada vez mais, né? Nos próximos anos terão novos robôs chegando ao mercado, né? E isso, a concorrência
ela vai, a tendência é realmente ter uma redução do custo, porque novas empresas vão entrando no mercado e gerando essa concorrência. Muito bem, vamos ver se a gente consegue responder aqui a todos os telespectadores. O doutor André vai tentar responder aqui mais objetivamente. Eu quero aqui agradecer a todos os homens. O homem, via de regra, não gosta muito de ir ao consultório. Você concorda comigo? Evita um pouco o médico. Mas quando ele está aqui participando do programa, ele gosta de fazer aqui várias perguntas. Eu fico muito feliz. Olha, pelo menos eu acho que não no meu consultório, porque tem uma grande quantidade de homens que vão lá, né? Apesar de o urologista não tratar só homens, né? Tratar homens e bom mulheres, que você explique isso também, né? O médico urologista não é um médico especificamente do homem. Não, porque a urologia ela vai tratar todas as patologias relacionadas ao trato urinário. Então, rins, ureteres, bexiga, uretra, né? Então, homem e mulher têm problemas dos rins, homem e mulher têm cálculos renais, problemas de bexiga, incontinência urinária, enfim. O que vai variar é a parte genital, né, do homem e da mulher. O Getúlio aqui está te perguntando, muito bom o programa de hoje, hein, Samuel? Bom tema. Gostaria de saber do doutor André Rocha, qual é o valor do PSA tido como normal para acima de 65, 70 anos. Ele está dizendo aqui que é o Getúlio, mora na rua Rio Grande do Sul, aqui no centro. Obrigado, Getúlio, pela sua pergunta. Doutor André responde para a gente. Ô, Getúlio, um prazer falar com você. Ô, Getúlio, não existe o PSA normal para o homem. Né? Isso eu acho que é muito importante a gente falar isso, porque a gente não pode ficar preso a um determinado valor. Né? Por exemplo, tem pacientes que têm um PSA um pouco mais elevado, né, e que não tem problema algum. Né? Tem pacientes que têm um PSA um pouco mais baixo, né, e pode ser que tenha algum problema. Então isso é muito variável. O que vai determinar essa alteração ou não vai ser o acompanhamento anual com o urologista, né? Os exames de PSA, a sequência cinética do PSA, alguns cálculos que a gente faz entre a relação entre PSA livre e PSA total, a relação do PSA com o peso da próstata, o volume da próstata, que é calculado pelo ultrassom, né? Então tem uma série de avaliações que o urologista faz para determinar se está tudo bem. A gente não trata exame, né? A gente trata o paciente, isso que é o mais importante. E a urologia, ela traz isso para a gente, né? Que é uma especialidade onde a gente atua muito com a intimidade da pessoa, né? Então, assim, é importante que o urologista ele tenha um tato fino para lidar tanto com situações de câncer, né? Situações oncológicas que trazem um abalo psicológico no paciente, mas também tenha o tato para lidar com outras situações também, né? Então o valor do PSA, se a gente for ver referência, né, ele vai estar sempre abaixo de 2,5 por ali, mas isso não é a regra. Um PSA acima disso pode estar normal, um PSA abaixo disso pode já indicar alguma alteração. O Juliano tem 40 anos, ele está perguntando se é possível ter câncer de próstata antes dos 40. Ainda diz que não fez o exame ainda preventivo. Obrigado, Juliano. E o médico, doutor André, responde para você. Ô, Juliano, infelizmente sim. Tá? O homem que tem próstata, ele pode ter câncer de próstata. Tá? Obviamente, por que um paciente de 40 anos ele teria câncer de próstata? Né? Certamente ele já teria algum histórico familiar importante, né? Ou seja, parentes de primeiro ou segundo grau com histórico de câncer de próstata. Né? Na grande maioria das vezes vai ter um histórico relacionado a isso. Né? Quais são os pacientes mais comumente têm maior risco de câncer de próstata? Né? Principalmente pacientes de raça negra, pacientes com história familiar, né? Mas o fato de você ter 40 anos e ter próstata, isso você tem um risco normal da população de ter câncer de próstata, tá? Não é a regra, é muito mais comum, geralmente a partir dos 50, 55 anos de idade, onde esse risco começa a aumentar. Por isso que as recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia, as sociedades americanas, sociedades europeias, sugerem a avaliação baseada no risco, geralmente a partir dos 45, 50 anos, isso vai depender de algumas recomendações de determinadas sociedades. Mas na regra, no Brasil, a partir de 45 anos com história familiar e a partir de 50 anos sem história familiar, que é ideal procurar urologista todo ano. A participação do Renato do bairro São José aqui em Divinópolis e também do Tavares, da cidade de Itapecerica, que participa conosco. Há como prevenir o câncer de próstata? É possível prevenir o câncer por meio da alimentação? Obrigado aos dois, as perguntas são semelhantes. O médico Dr. André Cunha Coelho da Rocha responde para a gente. Olha, uma série de estudos já foram feitos, né, avaliando sementes, avaliando alguns tipos de alimentação que pudessem prevenir de maneira efetiva, né? Mas nenhum desses estudos foram conclusivos falando
coma isso e você não terá câncer de próstata. Use esse determinado medicamento e você não terá câncer de próstata. Isso não acontece, né? O que pode acontecer é, faça os exames regularmente, que a partir do momento que você tenha uma definição, um diagnóstico precoce, né, o câncer de próstata ele pode ter cura de 80% até 95% dos casos. Né? Tem até determinadas situações de tumores de muito baixo risco, né, que você pode somente acompanhar esse paciente, porque é uma lesão que muitas vezes vai ser indolente, ela tem uma baixa probabilidade de evoluir. Né? Então isso vai depender muito dessa classificação. A partir de que idade os homens devem fazer exames preventivos de câncer de próstata e qual que é a periodicidade indicada? O telespectador que não quis se identificar, de qualquer maneira, obrigado. Olha, pela Sociedade Brasileira de Urologia é o preconizado a partir de 45 anos o paciente que tem história familiar, né? E a partir de 50 anos o paciente que não tem história familiar. Raça negra, é importante sempre avaliar com maior rigor, porque tem alguns estudos que mostram que pacientes da raça negra têm maior probabilidade para desenvolver câncer de próstata também. Mas o que eu sempre peco, eu falo com todos os pacientes, independente de ter ido no consultório ou não, eu sempre oriento. Homem precisa ir no médico, tá? E o urologista, já foi a época que o urologista era o médico da próstata. O paciente chegava no consultório, doutor, eu fiz meu PSA, eu quero saber se eu tenho câncer de próstata. Ah, tá, faz o exame de toque? Ok, não tem, um abraço. Não, o urologista ele pode sim ser também o médico da família, né? O médico que vai muitas vezes orientar. Quantas vezes eu já me lembro de já ter feito diagnóstico de diabetes no consultório, né? De já ter identificado um paciente que sem história nenhuma com cálculo renal, né? Com problema intestinal, enfim. O urologista ele tem essa vocação, vamos dizer assim, né? Tanto para a saúde do homem quanto para a saúde da mulher também. Né? Então acho que isso é muito importante. Você pode falar um pouquinho sobre a questão da raça negra? Você enfatizou bem no primeiro bloco, agora também fez um comentário. Por que a questão da raça negra pode ter essa incidência? É uma questão basicamente genética, entendeu? Isso tem uma série de estudos que avaliaram, fizeram cortes populacionais, estudos populacionais e acabaram percebendo que pacientes da raça negra, por questão genética, têm uma maior probabilidade para desenvolver o câncer de próstata. Então é uma questão basicamente genética. Essa pergunta já deve ter sido feita por você também por outras pessoas, né, com relação a essa questão. Sim, é algo relativamente comum. Samuel, tratamento para hiperplasia prostática benigna. Tem algum tratamento cirúrgico através da cirurgia robótica? Parabéns pela entrevista aí com o doutor André. Muito obrigado a você aí que mandou sua pergunta. Ele não mandou aqui o nome, mas é o Maurício Gomes aqui pelo seu perfil. Obrigado, Maurício. Maurício, um grande abraço. A hiperplasia prostática, a gente precisa diferenciar a hiperplasia do câncer de próstata. Né? A hiperplasia prostática é uma situação benigna, que é uma modificação celular onde uma parte das células da próstata, que são a parte glandular da próstata, começa a crescer. Né? Então é uma situação benigna, onde não existe o câncer. Né? A cirurgia robótica ela pode sim ser utilizada para o tratamento da hiperplasia prostática, principalmente em próstatas muito grandes, né? Geralmente próstatas consideradas acima de 80, 100 gramas. Né? Se a gente for considerar uma próstata normal em torno de 20, 25 até 30 gramas, né? As próstatas muito grandes elas podem ser tratadas sim pela cirurgia robótica. E ela é diferente, por exemplo, da raspagem, né? Onde a pessoa faz uma cirurgia, uma limpeza pelo canal. Na cirurgia robótica, é exatamente como você viu no vídeo, a gente vai entrar pelo abdômen do paciente, a gente vai fazer uma abertura na cápsula da próstata e tirar o miolo da próstata que está causando aquela obstrução. Na hiperplasia prostática, a pessoa tem dor, dificuldade para urinar, urina travada, acorda demais à noite para urinar. E quando a próstata é muito grande, pela robótica a gente pode tirar o miolo da próstata, que traz resultados muito bons também na cirurgia. Muito bem. Olá, Samuel, boa noite. Qual que é o tratamento indicado para o câncer de próstata detectado precocemente? Deu para entender aqui a pergunta do telespectador que não quis se identificar? Olha, o câncer de próstata, quando é detectado precocemente, ele na grande maioria das vezes ele vai ser um câncer de baixo risco, né? Mas obviamente todo câncer de próstata diagnosticado ele precisa ser estadiado. O que é estadiar o câncer, independente do câncer? É classificar ele, ver se ele está, por exemplo, localizado somente na próstata, qual área da próstata que ele está atingindo, né? Se ele é um câncer de baixo risco, de risco intermediário, de alto risco, e isso que vai determinar
se ele muitas vezes vai fazer somente uma cirurgia, se ele não teria indicação de fazer uma cirurgia, seria só um tratamento hormonal. Isso vai depender muito, né? Então, cada tipo de classificação do câncer de próstata vai determinar um tipo de tratamento. Muitas vezes um diagnóstico precoce, quando o paciente fez o diagnóstico, tem muitas vezes tumores que são muitas vezes avançados, de alto grau, que a gente já diagnostica ele de um tumor agressivo, né? Então o tratamento é diferente para aquele tumor de baixo grau, quando a gente diagnostica precocemente. Então isso vai depender da classificação. Muita gente aqui está pedindo o contato do Dr. André Cunha Coelho da Rocha. Eu vou dizer que daqui a pouquinho o Túlio pode colocar para a gente, por gentileza, nos créditos. No Instagram, você vai ver lá várias informações. Ele grava alguns vídeos interessantíssimos, são informações interessantíssimas. Olha lá, no Instagram, DR André Coelho Rocha _ Uru. O telefone de contato é o 31 3567 6965. 3567 6965, Belo Horizonte, ali no Buritis, Estoril, não é isso? Esse atendimento aqui. Gostaria de saber como é que você avalia essa sua primeira entrevista aqui ao vivo e o que você gostaria de deixar mais marcado para o telespectador que nos acompanha com relação a essa questão da próstata, que causa um certo temor nos homens. Tem homem que não gosta de falar disso. E principalmente nesse tema que você veio apresentar aqui hoje ao vivo na TV Candidez, com exclusividade, pela primeira vez aqui, sobre a questão da cirurgia robótica. Ela vale a pena e deve ser indicada, na sua opinião? Sim, para o paciente, obviamente, ela não pode ser super indicada, né? Hoje em dia, a gente precisa, o cirurgião, na verdade, eu como urologista, a gente tem que entender que cirurgia, ela precisa ser bem indicada e também bem contraindicada, né? Já chegou paciente no consultório e falou: doutor, eu tenho cálculo renal, eu queria operar por cirurgia robótica. Olha, não é uma boa indicação, ela não tem indicação, pelo menos nesse momento, para esse tipo de cirurgia, né? Então é importante a gente definir as boas indicações para qual tipo de doença que seja, independente da especialidade, tá? E obviamente, o que é importante a gente destacar que a cirurgia robótica, né, hoje em dia a gente faz principalmente para tumor de próstata, para próstata aumentada, para tumor renal, para no caso de bexiga caída na mulher, muitas vezes pode ser um outro assunto para a gente conversar mais para frente. Elas têm boas indicações e, na verdade, é focar os benefícios, né? Principalmente em relação à recuperação, menos dor, menor índice de complicações, né? Resultados funcionais melhor, né? Isso é o que eu acho que muitas vezes quando a gente fala de câncer de próstata, assusta o homem, né? Antigamente falava câncer de próstata, o homem já pensava, eu vou ficar impotente e eu vou ficar com incontinência urinária, urinando perna abaixo. E, na verdade, a robótica chegou para minimizar isso, né? Até mesmo quando a robótica começou, não se tinha ideia dos tamanhos benefícios que ela ia apresentar para os pacientes e para os médicos em geral, a partir do momento que fosse evoluindo a tecnologia, evoluindo o software, evoluindo as pinças e a capacitação dos cirurgiões, né? Doutor André, muito obrigado pela sua presença aqui ao vivo, em nome da direção da TV Candidez. Leve nosso abraço a toda a equipe lá também do Vila da Serra, que é uma referência na questão hospitalar ali de Belo Horizonte. Exatamente, é um prazer. E a gente espera contar aqui em julho com a sua presença. Não sei se você já pode, vou te pegar um pouco de surpresa agora, se a gente pode adiantar algum tema que a gente pode abordar. Se não quiser revelar agora, a gente grava nas próximas. Vamos deixar de surpresa. Tá, então na próximo mês de julho, doutor André Cunha Coelho da Rocha, esse médico urologista de Belo Horizonte, especialista em cirurgia robótica, vai estar conosco. Muito obrigado pela presença aqui no estúdio da TV Candidez. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha sábado a partir de 1 da tarde. No nosso canal no YouTube, essa entrevista vai estar disponível. Para você que nos acompanhou, uma boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.